Olá, queridos irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, saúdo a cada um de vocês com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e nos acompanhe neste momento em que queremos refletir um pouquinho sobre a sua santa palavra. Eu quero iniciar este momento devocional com um hino que eu gosto muito do nosso inário, Oráculos Divinos. O texto bíblico que eu escolhi para a nossa reflexão de hoje encontra-se registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículos 33 a 36, onde nós lemos assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento em que queremos refletir sobre a sua palavra. Eu quero iniciar esta reflexão contando uma pequena experiência de Agostinho, um dos pais da igreja cristã. E conta-se que ele estava caminhando na praia e ele lá estava refletindo sobre o mistério da Trindade, a complexidade da Trindade. Como pode ser uma coisa destas? 3 em 1, um só, né? 3 pessoas diferentes, de igual majestade, força, glória, poder, e ainda assim, um só Deus. Sim, como pode ser isso? Enquanto caminhava pensativo, viu uma criança brincando na areia, e com uma conchinha, ele havia feito um pequeno buraco na areia e agora corria de lá para cá, de cá para lá, ou seja, ia até o mar, lá enchia a conchinha e rápido corria até aquele buraco e levava água. E quando de repente Agostinho chega perto daquela criança e pergunta: o que você está fazendo?
E a criança, em toda a sua inocência, responde dizendo assim: olha, eu quero colocar o oceano aqui dentro deste buraco. Pensando no que a criança dissera, de repente abriram-se-lhe os olhos. Ele estava tentando fazer a mesma coisa. Sim, estava tentando colocar o mar no mistério do eterno Deus, onipotente, onisciente, criador, redentor, santificador, o eterno Deus triuno, para dentro da sua pequena e limitada compreensão humana. E agora pense comigo, não é assim que muitas vezes nós fazemos? Queremos compreender o incompreensível? É por isso que determinadas doutrinas bíblicas, elas não são explicáveis racionalmente. E a Trindade é uma. Por mais que tentemos explicar, e quanto mais tentamos explicar, mais nós nos perdemos no meio do caminho, mais nós nos complicamos. Muitas vezes, muitas pessoas já tentaram explicar a Trindade com desenhos, com muitas outras situações. Talvez o símbolo mais próximo é exatamente o triângulo que simboliza a Trindade, pois se você tirar uma parte do triângulo, ele já não é mais triângulo. E assim é o nosso bondoso Deus triuno. Se você tira uma das três pessoas da Trindade, já não é mais o Deus verdadeiro. Aquele que nos criou, aquele que com o sangue de Jesus derramado na cruz nos redimiu, e aquele que vem ao nosso encontro pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, para nos santificar, nos orientar, nos guiar em nossa jornada terrena, o Espírito Santo que vem para nos dar a fé verdadeira em Jesus, e assim crermos neste Deus triuno maravilhoso, grandioso, que vem ao nosso encontro a cada momento da nossa vida. Queridos irmãos, nós temos tentado, o ser humano tem tentado explicar a Trindade de diversas formas, como por exemplo já tentaram explicar a Trindade comparando com o fogo, que possui três qualidades: fogo, luz e calor, mas não atingiram o seu propósito, porque Pai, Filho e Espírito Santo não são qualidades de Deus, mas cada pessoa é Deus em si. Deus é único, Deus é triuno. Em Deus está a essência, porque nele subsiste todas as coisas. O Pai nos criou, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo nos dá a fé para podermos assim trilhar o caminho que nos leva à salvação eterna. Em João 14, 16 e 17, ali nós lemos: portanto, nesta uma divindade há três pessoas distintas, que no entanto é um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, as três pessoas em Deus não são três deuses, mas sim três pessoas em um único ser divino, um único Deus. Isso, a nossa compreensão humana, pequena, enfraquecida pelo pecado, jamais poderá compreender. Isso só nos mostra o quanto nós somos pequenos diante da grandiosidade, da perfeição do nosso Deus. Mas o que a compreensão humana não pode entender, não pode captar, aí sim nós temos uma ferramenta muito importante que nos é dada pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E esta ferramenta é a nossa fé. A fé que recebemos por ocasião do nosso batismo, por ouvir e praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia.
por uma fé como a fé que uma criança pode ter, como disse ao receber o batismo. Queridos irmãos, uma fé como a fé de uma criança, não como a fé de Nicodemos, por exemplo, que pergunta como pode o homem nascer de novo? Acaso pode o homem entrar no ventre materno mais uma vez e nascer de novo? Não. É preciso aceitar o que diz Deus de si mesmo. É preciso confiar na perfeição do nosso bondoso Deus, em reverência e oração diante da imensidão do mistério divino, do mistério da Trindade. Assim como faz o apóstolo Paulo exclamando: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Mais do que isso, não podemos e não queremos fazer quando olhamos para a obra maravilhosa da salvação do Deus triuno. Se perguntarmos como pode ser, por que será que é assim, estaremos correndo contra um muro. Mas se cairmos de joelhos, louvando e adorando nosso bondoso Deus, este Deus que é triuno, chegaremos bem mais perto deste grandioso mistério. E este mistério, ele um dia sim será revelado a cada um de nós. O dia que estivermos com Deus na eternidade, para estarmos com Deus na eternidade e aí sim compreendermos o mistério da Trindade, só existe um caminho. E este caminho é confiar na obra redentora de Jesus. É crer que Jesus é Senhor e Salvador. E para crer na obra de Cristo, é necessário que o Espírito Santo haja em nossos corações. Entende? Como somos pequenos, como é complexo o nosso bondoso Deus? Portanto, queridos irmãos, não tente explicar o inexplicável, o inexplicável. Creia que Deus Pai nos criou. Creia que Jesus Cristo, Deus Filho, nos redimiu com seu sangue derramado na cruz. Creia na obra do Espírito Santo, que age em nossos corações e mentes, nos dando a fé salvadora para um dia podermos estar com Jesus lá no céu. Só crendo neste Deus, nós poderemos um dia cantar e louvar com anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvando e magnificando o seu grandioso nome, ó querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, eu convido vocês para neste momento orarmos ao nosso bondoso Deus. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, nós te louvamos e adoramos o teu grandioso nome. Te adoramos porque nos deste a oportunidade, pela fé, de crermos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Este Deus maravilhoso de força, de glória, de poder, de honra, que nós possamos sim honrá-lo e glorificá-lo a cada dia da nossa vida. Te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Santa Palavra. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pela fé salvadora. Te agradecemos por estar ao nosso lado a cada dia da nossa vida. Te agradecemos, Senhor Deus, porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor se coloca presente na nossa vida e nos guarda de todos os perigos e nos livra de todos os males. Por isso, continue conosco, Senhor Deus. E quando a nossa mente humana tenta explicar o inexplicável, que o Senhor possa abrir nossos corações e nossas mentes e que assim possamos, com toda a nossa força, o nosso ser, crer
no Deus, em Ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e assim nos preparar para um dia poder estar contigo na eternidade. Louvamos por todos os aniversariantes desta semana, Senhor Deus. Obrigado por estar ao seu lado e conduza-os durante mais um ano de vida. Obrigado por todos aqueles que completam mais um ano de batismo. Esteja com cada um, mantendo sempre firme na fé verdadeira. E todos aqueles que passam por aflições, angústias, sofrimentos, enfermidades, que o Senhor possa ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, bem presente nas tribulações, e que possam encontrar em Ti a força necessária para superar todas as aflições. Ó querido Deus, louvamos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Neste momento, eu quero colocar uma última música, que é uma música do grupo vocal Carpe Diem, e esta música chama-se Seja Deus Gracioso e nos abençoe. Alegre-se e exultem na terra todos os povos, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe. Resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa. E todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um neste momento e durante toda a nossa vida. Vamos concluir este momento orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto, e nos dê a paz. Amém. Que Deus guarde e proteja você e sua família todos os dias, em nome de Jesus. Amém.